Nessa aula, vamos finalizar a desmistificação de imprimir dados e documentos no Excel. E antes de iniciar, vamos revisar rapidamente o que já vimos sobre imprimir no Excel. Iniciamos aprendendo como entrar no modo de visualização de impressão, pressionando Ctrl P ou as duas outras formas. Depois disso, entendemos as diferentes formas de fazer a impressão no Excel, podendo ser da planilha ativa, das células selecionadas, da pasta de trabalho total, que não é muito utilizada, ou até mesmo da impressão da área selecionada. Vimos que é possível alterar a margem da nossa folha e como também a orientação dela. E além disso, se você precisar, em último caso, você também pode utilizar e alterar o tipo de folha. E por último, vimos a ferramenta de quebra de página, onde com ela podíamos quebrar páginas em qualquer lugar sem precisar que a folha terminasse. Você lembra? Pronto! Agora vamos finalizar a nossa conversa sobre impressão no Excel. Vamos aprender rapidamente a página de configurar a área de impressão. E para abrir ela de uma maneira bem simples, basta clicar nesse ícone aqui no canto inferior da aba de configuração da página. E aqui já vimos alguns detalhes interessantes. Podemos, por exemplo, no menu de página, ajustar o tamanho da página para uma porcentagem específica na hora da impressão. Isso é muito útil quando queremos adaptar a nossa planilha, relatório ou texto para impressão. Se você preferir, você também pode fazer isso aqui nessa nossa opção de escala. Por exemplo, eu vou colocar 85 e olha como os nossos dados estão bem menores. Da mesma forma, como você também pode alterar essa escala por meio dessa página de configurar página. Tudo bem? Outro detalhe legal que você pode utilizar na impressão é quando você quer imprimir as linhas de grade e os títulos da planilha, caso surja necessidade e você precise imprimir eles. Ao invés de você gastar seu tempo vindo na sua planilha e colocando bordas em tudo que você quer mostrar com bordas, basta você simplesmente vir em linhas de grade e colocar imprimir. E olha como já fica. Ou, se você quiser ainda, você pode imprimir também os títulos, que são as colunas e as linhas. Basta clicar em títulos e imprimir. E agora nós temos tanto as linhas de grade, quanto também os títulos, as linhas e as colunas. E para tirar, basta marcar essa caixa de verificação novamente. Então vamos voltar agora para a página de configuração e vamos entender o que eu te prometi na última aula, que seria repetir os dados em cada página automaticamente sem precisar utilizar as ferramentas de copiar e colar em cada folha. E olha como é simples. Vamos vir no menu de planilha e nessa opção aqui, ó, de repetir as linhas na parte superior ou as colunas à esquerda. Então, por exemplo, vamos fazer novamente o exemplo da aula passada. Eu vou colocar mais quebras de página. E agora nós temos as 4 páginas como na aula passada, sendo que agora a gente vai colocar o cabeçalho para todas elas de uma forma automática. Nós vamos vir configurar a página, planilha, e selecionaremos aqui as linhas que queremos repetir na parte superior. Vamos, por exemplo, colocar da linha 3 até a linha 12. Com isso, eu pressionarei Enter. E olha agora que sensacional. Ao imprimir, o nosso cabeçalho está presente. Na nossa página 2 também está presente. Na nossa página 3 também. E assim por diante. Em todas as páginas que criaríamos nesse nosso relatório, o nosso cabeçalho estaria automaticamente. Entendido? Outra ferramenta que pode ser útil na nossa página de configurar página é essa opção de ordem da página. Por exemplo, a gente pode ir na sequência de baixo para cima ou também, se você preferir, de cima para baixo, que seria, primeiro eu percorro logo a linha para depois ir para a linha abaixo. Agora, olha só, para te mostrar, eu vou pressionar OK, Ctrl P, e aqui nós teremos exatamente a mesma coisa, pois nós estamos numa única direção. Caso você esteja em duas direções, por exemplo, se eu colocar um quebra de página no centro, vamos tirar as outras para te mostrar como funciona. Olha como ficaria agora a nossa impressão. 1, 2, 3, 5, 6. E agora eu vou alterar lá em configurar a página de baixo para cima. Como você percebeu, ele começou dessa parte da esquerda, depois foi para a direita, para a parte de baixo e para a direita. Agora, ele vai de cima para baixo e depois para a direita e para baixo. Ó, tá aqui, ele vai agora, o próximo a imprimir vai ser na parte de baixo. Depois, ele vai vir para a parte superior.
e depois vai vir para a parte inferior da direita. Isso, perfeito? Pode haver situações que você precise mudar essa ordem, então estou te mostrando essa ferramenta para caso você necessite, mas ela não é muito utilizada. Pronto, agora vamos para a última ferramenta, e eu posso dizer que, na minha opinião, essa é a mais legal. A ferramenta que vamos ver agora é a de configurar rodapé e cabeçalho da impressão. E para te mostrar como faremos, inicialmente vamos tirar essa quebra de página. E depois vir aqui nessa opção de layout da página. Nós faremos isso para inserir de uma forma mais simples. Mas aí quando utilizaremos essa opção, por estarmos utilizando congelar painéis, será mostrada essa advertência, que ao utilizar essa ferramenta, os painéis serão descongelados. Então vamos pressionar OK só para eu te mostrar. E ao entrar nessa página, podemos inserir cabeçalhos e rodapé de uma maneira bem simples. Por exemplo, basta simplesmente irmos na parte superior e clicar para adicionar algum cabeçalho. Automaticamente já entraremos no menu de cabeçalho e rodapé e podemos inserir diversos elementos. E essa ferramenta é incrível para impressão, olha só. Podemos colocar, por exemplo, a data e a hora atual, como também, vindo aqui, o número de páginas, ou até mesmo o nome da planilha. E o mais legal é que tudo isso que eu estou colocando nesse momento será colocado para todas as páginas. Vamos imaginar que você está fazendo um relatório para a tua empresa e você precisa colocar a logomarca da tua empresa. Então, basta você pegar a imagem, por exemplo. Aqui eu tenho a imagem da Google. E agora, vamos ver como está a nossa planilha. Vamos diminuir a altura para 20%. Ok. E agora, vamos apertar Ctrl P. E olha como está o nosso relatório. Todas as páginas estão assim. Muito legal, né? Além disso, clicando novamente na imagem, nós podemos vir no menu e formatar a imagem. Por exemplo, vamos aumentar ela. Vamos colocar para 36. Então, ao pressionar OK, nós podemos ver que a imagem está ficando cada vez maior. Então, você pode ir adaptando também as imagens que você vai colocar no seu rodapé e no seu cabeçalho. Mas vamos lá. Esse modo de exibição não está tão interessante, né? O nosso menu ficou sendo mostrado. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou sair desse modo. Vou congelar novamente os nossos painéis. Vindo em exibir, congelar painéis. Perfeito. Ctrl P. E aqui a gente percebe que nosso cabeçalho ainda está. Mas eu vou te ensinar outra forma de fazer isso. Vamos vir em layout da página. Novamente, configurar. E cabeçalho e rodapé. Aqui nós podemos personalizar o cabeçalho. Como a gente viu, o que colocamos lá. Aqui nós temos as mesmas funcionalidades que temos lá no menu. Ou também nós conseguimos personalizar o rodapé. Vamos colocar aqui no rodapé, por exemplo, o nome da planilha. Além disso, nós vamos colocar na parte da esquerda o número da página. Então, vamos pressionar OK. OK. E olha como está o nosso relatório. Aqui, nós temos que será o relatório e o número da página aqui é 2. O número total de páginas. Ah, Rafael, mas eu não quero o número total. Eu quero, por exemplo, o número de páginas de, por exemplo, 1 para 2. Então, eu vou personalizar rodapé. Ao invés de colocar páginas, eu clico em página. OK, OK. E agora, ao pressionar Ctrl P, eu tenho a página 1 e aqui a página 2. Então, o que você achou dessa ferramenta de rodapé e cabeçalho? Incrível, né? Pronto, finalizamos a nossa última planilha. Agora, na próxima aula, vamos fazer um exemplo completo do nosso projeto. Vamos entender como escolher as propriedades das impressões corretamente e como alterar cada detalhe dessa ferramenta. Mas antes de começar, vamos terminar a formatação dos nossos relatórios. Primeiramente, eu vou excluir todo esse menu e trazer um novo menu, tanto do relatório para a lista de produtos, quanto para o nosso relatório de custo de obra. Vou copiar e reposicionar. E também vou copiar para relatório, que seria o custo de obra resumido.
Além disso, aqui eu vou adicionar duas formas. Irei copiar duas formas e trazer para custo de obra. Depois disso, vou reposicionar. E aqui eu vou alterar o link para relatório. E essa outra será lista de produtos. Depois, para finalizar, irei copiar e trazer agora para a nossa planilha de lista de produtos. E além disso, eu vou alterar essa cor de fundo e cor de fonte, como também dessa forma. Perfeito. E agora, ao clicar, a mudança é feita com sucesso. O meu objetivo com essas aulas é de te proporcionar o conhecimento para você ter controle total da impressão utilizando o Excel. Então vamos começar. Primeiramente, vamos revisar como fazemos para entrar na página de visualização da impressão. Eu vou te ensinar as maneiras mais simples e importantes aqui, tá? A primeira forma é indo lá no menu de arquivo e clicando em imprimir. Nessa página, a gente pode visualizar como está sendo a nossa impressão, nesse caso, nosso relatório de lista de produtos. A segunda opção é um atalho, que ela é mais ágil do que a primeira. E esse atalho ele funciona também em diversos outros programas, como por exemplo no Google Chrome. Basta pressionar Ctrl e a tecla P. Ao fazer isso, abrimos novamente a visualização de impressão. A próxima forma de fazer isso é utilizando a barra de ferramentas de acesso rápido aqui nessa parte superior. E para adicionar esse atalho, nós vamos vir nessa seta e clicaremos em Visualizar impressão e imprimir. Ao clicar, será colocado esse novo ícone e ao clicar nesse ícone, automaticamente vamos para a página de visualizar impressão. E como já vimos, existem diversos atalhos interessantes aqui, mas nesse momento colocaremos só essa de impressão. Pronto, agora já conseguimos visualizar o que vamos imprimir. Então vamos entender os aspectos mais importantes que podemos alterar nessa página. Bom, pressionando Ctrl P novamente para entrar na página, nessas opções de configurações, inicialmente já conseguimos alterar o que vai ser impresso. Por exemplo, seu chefe pediu para você imprimir o relatório de lista de produtos. Então, o que você pode fazer é ir na lista de produtos, visualizar a impressão e colocar imprimir planilhas ativas. Se eu colocasse, por exemplo, imprimir toda a pasta de trabalho, o que ele faria é transformar toda a minha pasta de trabalho, como você pode ver, nós temos 32 páginas diferentes, em uma planilha. Essa opção normalmente não é muito utilizada. Além disso, nós temos imprimir seleção atual. Como eu não estou selecionando nenhuma célula, não será mostrado nada. Agora, se, por exemplo, eu quero imprimir somente esses dados, então eu seleciono, pressiono Ctrl P e aqui eu coloco imprimir seleção. Ao imprimir a planilha ativa, é somente a planilha atual. Como vocês podem ver, existe uma pequena mudança no cabeçalho. Além dessas, podemos ainda colocar a nossa área de impressão, que seria como colocar um padrão de impressão na tua planilha. Ou seja, ao invés de você precisar selecionar toda vez o dado que deseja, basta criar uma área de impressão naquele conjunto de dados, caso sempre for o mesmo conjunto de dados. Então, toda vez que você fizer relatórios, utilizar essa ferramenta de área de impressão será de grande ajuda, beleza? Olha só, vamos vir em Layout da página, selecionar os nossos dados, por exemplo, até aqui, e colocar área de impressão, definir área de impressão. Então, ao pressionar Ctrl P e colocarmos para imprimir planilhas ativas, ao invés de estar mostrando o menu que está naquela planilha, por conta da nossa área de impressão, isso não está acontecendo. Para te provar, eu vou tirar a área de impressão simplesmente clicando nessa opção, ignorar área de impressão. Ao fazer isso, você consegue ver que o menu é trazido, mas eu posso novamente utilizar a área de impressão clicando novamente nessa ferramenta e passando a levá-la em consideração. Então, sempre que necessário, utilize ela. Vamos agora sair um pouco da visualização de impressão e entender a aba de configuração da página no menu Layout da página. Exatamente essa aba onde temos a área de impressão. E essa aba é a mais importante para configurar a sua impressão, beleza? Então preste bem atenção. A primeira ferramenta que eu desejo conversar contigo é sobre margem. Com ela, nós podemos alterar o espaçamento que vamos dar na borda da nossa folha. Olha só para você ver a diferença. Eu vou colocar inicialmente uma margem larga e vamos visualizar a impressão. Como você pode ver, nossas bordas estão bem largas. E agora, aqui na nossa parte de configuração, podemos alterar essa margem. Podemos vir aqui em margem larga e eu vou colocar uma margem agora estreita. Olha a nossa mudança.
Bom, é bem diferente, né, de utilizar margens estreitas ou as margens largas. Bom, mas por que, Rafael, utilizar margens? Olha só, todos os trabalhos e documentos, eles devem seguir um padrão. E para os dados do Excel não são diferentes. É interessante colocar margens padrões nos seus documentos. E um último detalhe sobre essas margens é que existe a opção de uma margem personalizada. Olha só, basta clicar e vir aqui em margens personalizadas. Para te mostrar um exemplo interessante, vamos imaginar que você está fazendo um trabalho acadêmico. E nesse trabalho, você precisa seguir algumas regras de formatações. E uma delas é sobre as margens na folha. E essas margens são de 3 centímetros nas laterais e 2 centímetros na parte superior e inferior. Mas se você analisar sem ser na margem personalizada, nós não temos essa opção. Então, sabendo que ela não existe e você precisa utilizar isso nos seus documentos, você vai criar uma margem completamente personalizada. Basta vir aqui e agora vamos alterar na esquerda e na direita para 3, na parte superior e inferior para 2. Podemos ainda escolher o tamanho do nosso cabeçalho e rodapé, que não alteraremos agora, e depois disso, basta pressionar OK. E nossa margem foi aplicada. Nesse caso, para o nosso relatório não ficou interessante, mas aqui eu te mostrei por questão didática. Você pode simplesmente, por exemplo, colocar estreita que volta ao normal. Entendido direitinho como funcionam as margens? Pronto. Então, se por acaso você for entregar um projeto, lembra de padronizar essas margens, combinado? Vamos continuar analisando essas opções. Vamos iniciar essa aula vendo a ferramenta de orientação. E aqui nós temos duas, que é o retrato ou a paisagem. Resumindo, a paisagem seria a folha deitada, ou seja, o seu maior lado na horizontal. Já o retrato seria o seu maior lado na vertical. Então você pode se perguntar agora, Rafael, qual dos dois eu devo utilizar? Olha só, temos algumas condições para utilizar cada tipo. Vamos fazer uma análise rápida. Olhando esses relatórios que fizemos, você acha que paisagem ou retrato seria mais interessante? Olha só, aqui nós temos a lista de produtos e o custo da obra. Qual você acha que seria mais interessante? Bom, por não ter cabeçalhos muito extensos e esse relatório se aproximar de um texto, será mais interessante colocar esse relatório no tipo de retrato. Vamos analisar rapidamente as duas opções. Abrirei a opção de visualizar a impressão, no Ctrl P, e aqui eu vou conseguir alterar a opção de retrato para paisagem. Olha só a diferença. Agora nós estamos em retrato e olha como ficaria em paisagem. Fica um pouco estranho, né? Como a gente conversou, se o nosso cabeçalho fosse maior, seria mais interessante colocar em paisagem. Mas como o nosso cabeçalho é um pouco mais curto e o nosso relatório se aproxima de um texto, utilizar o retrato fica mais organizado, concorda? Mas caso você queira imprimir uma tabela com cabeçalhos longos, a melhor forma de imprimir esses dados seria utilizando a orientação paisagem. Então escolha com sabedoria a orientação da impressão para melhor retratar seus dados, beleza? A nossa próxima propriedade é escolher o tamanho da folha. E aqui, vou ser sincero, não tem muito segredo. Depende de onde e do que você vai imprimir nesse documento. Na grandíssima maioria das vezes, vamos utilizar simplesmente a folha A4. Mas caso você necessite de outra folha, basta alterar essa opção vindo aqui em tamanho, tudo bem? A próxima opção seria a área de impressão, que nós já aprendemos a utilizar ela. Então não vou entrar em grandes detalhes, tá? Ela só será utilizada quando você quiser padronizar a sua impressão naquela planilha, tudo bem? Como já vimos. Entendido até agora essas três opções? Bom, vamos continuar agora com a opção de quebra de página. E essa opção pode ser bastante útil em algumas situações, pois com ela conseguimos colocar páginas no local que desejamos, por mais que não exista anteriormente uma página ali. E para te mostrar um exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vou sair aqui da nossa página de visualizar a impressão e vamos vir nessa planilha de custo da obra e vamos dividir cada custo em uma página. Vamos supor que, por exemplo, cada custo desse vai para um setor diferente da empresa. Então, cada um deve ficar com um tipo específico do custo. Para resolver esse problema, nós teríamos duas opções. Uma delas seria ficar inserindo diversas linhas até pular a página, mas isso não seria muito eficiente. E a outra forma, que seria a forma mais interessante, era simplesmente utilizar a ferramenta de quebra de página. E olha só como ela é simples de usar. Antes de te mostrar na prática, eu quero que você preste bem atenção nesse canto superior à esquerda da célula, tá? Porque é nesse local que será inserida a quebra de página. Então, toma muito cuidado, beleza? Para te mostrar um exemplo, vamos separar em uma outra página os custos dos produtos dos outros custos. Lembrando da regra, nós vamos utilizar esse canto da célula. Então, como vamos dividir o custo de produtos com o custo de mão de obra, nós vamos clicar aqui e, de acordo com essa divisão, será
quebrada a nossa página. Vamos vir em quebras e inserir quebra de página. E automaticamente, ao pressionar Ctrl P, olhe como está a nossa primeira e agora a nossa segunda página. Show de bola, né? Pronto, fizemos a primeira quebra de página. Vamos imaginar agora que você precisa separar também os outros custos. Por exemplo, o custo do projeto e o custo extra. Então, vamos inserir outras quebras de página. Para isso, só precisamos lembrar da única regra: analisar o canto superior esquerdo da célula. Então, clicaremos, de acordo com esse canto superior esquerdo, será inserida a nossa quebra de página. Você consegue ver que é colocado uma linha numa tonalidade mais escura. Da mesma forma, para cá. E olha agora como ficou o nosso relatório. Primeiramente, o custo com produtos, depois o custo com mão de obra, custo do projeto e o custo extra. Beleza, Rafael. Eu entendi como funciona a quebra de página, mas agora eu quero tirar ela do meu relatório, porque preciso agora enviar todos os custos para o dono da empresa, por exemplo. Infelizmente, eu já tentei clicar e, por exemplo, remover quebra de página, mas nada acontece. Tudo permanece da mesma forma, olha só. Continua com 4 páginas. Por que será que isso está acontecendo? Bom, para você retirar a quebra de página, você tem que utilizar a mesma regra que você usou para colocar. Você precisa clicar exatamente na mesma célula que você iniciou quebrando. Por exemplo, essa foi a célula que fizemos a quebra de página. E agora, colocaremos novamente a célula no mesmo local e removeremos. Agora, já removemos a primeira quebra de página. Faremos isso para as outras duas. Clicaremos e removeremos. Entendido? Simples, né? Então, agora que já aprendemos a tirar, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe como faço para deixar o nosso cabeçalho fixo em toda página que vamos imprimir? Por exemplo, vamos adicionar uma nova quebra de página novamente. E vamos imaginar que nesse primeiro eu tenho esse meu cabeçalho. Só que eu quero que esse cabeçalho também aconteça nas outras páginas, que nesse caso seria nessa segunda página. Porque você concorda comigo que os nossos dados parecem estar simplesmente jogados aqui? Bom, e você poderia me responder: ah, Rafael, isso dá trabalho, mas é simples. Basta nós copiarmos o cabeçalho em toda a página. Bom, isso até provavelmente funcionaria, mas não seria nada eficiente. E por esse motivo, na próxima aula, vamos entender como o Excel faz isso para você